Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo para vocês e o tema de hoje é muito interessante: Goal Based Investing. Como você estabelecer objetivos para os seus investimentos ou investimento guiado por objetivos, tá? Primeiro ponto é: qual é o seu objetivo? Tem um ditado antigo que diz que quem não sabe onde quer chegar, para qualquer lugar que for, tá tudo bem, né? Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar que você chegar é lucro. Então, defina primeiro qual é o seu objetivo. Eu quero a casa própria, eu quero viajar, eu quero me aposentar, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma cirurgia plástica, hoje em dia isso está cada vez mais comum. Qual é o objetivo? O que você quer? Então esse é o meu primeiro ponto, tá? Defina o objetivo, tenha clareza nesse objetivo. Segundo ponto, quantificar. Qual é o custo desse objetivo? E aí você precisa ser o mais realista possível. Porque, eu quero uma casa de R$500 mil. Ok, mas R$500 mil é a casa. As taxas de cartório, a comissão do vendedor, a mudança, a mobília, a marcenaria, a pequena reforma que você vai fazer. No final, quanto que vai dar o custo efetivo total da sua operação, né? Quanto que você vai gastar no todo nessa operação? Esse é outro ponto importante para você quantificar. Quantificando esse segundo ponto, então a gente já tem, estabeleça o objetivo, defina de maneira bem realista, bem clara o custo desse objetivo. Meu terceiro ponto é: qual é o tempo que você pretende alcançar esse objetivo? Eu quero aos 65 anos de idade ter R$10 milhões para que eu possa viver de renda. Então tá, então é 65 menos a sua idade atual, vai te dar o seu delta T aí, a variação temporal para você alcançar esse objetivo. Eu quero fazer uma cirurgia plástica daqui a 6 meses. Então eu tenho um objetivo de curtíssimo prazo. Por que determinar o tempo é extremamente importante? Quanto maior o tempo, mais você vai se beneficiar da equação do juro composto. O tempo é o fator exponencial na equação dos juros. O que separa ali o juro simples do composto, que te favorece mais, é o tempo. Então quanto mais tempo, melhor. Então esse é um ponto. Segundo ponto: quanto mais tempo, mais risco na sua operação você pode assumir. Pega esse caso: eu tenho 6 meses para realizar uma operação. Então essa operação vai me custar R$100 mil e hoje eu tenho R$90 mil, ok? Então eu tenho um gap aqui de R$10 mil. Eu posso correr algum risco na faixa dos 90 que eu já tenho? Não, porque o meu prazo de recuperação é muito curto, são apenas 6 meses, ok? E se acontecer alguma coisa, eu não tenho tempo hábil para me recuperar. Agora, eu tenho esse mesmo objetivo de R$100 mil para um tempo muito maior. Eu tenho 90 mil e daqui a 36 meses eu preciso ter R$100 mil. Daqui a 60 meses eu preciso ter R$100 mil. Eu tenho o mesmo gap de R$10 mil, só que eu tenho muito mais tempo. Então eu posso assumir um pouco mais de risco. Então determinar o tempo é muito importante, porque o tempo vai te dizer o quanto de risco você pode assumir e o quanto você precisa aportar mensalmente. São os nossos dois próximos pontos. Então determinado tempo você vai: qual é o volume de aporte necessário que eu preciso ter para alcançar esse objetivo, tá? Então quanto eu preciso investir mês a mês para chegar lá? É bem interessante, porque aqui a gente faz muito planejamento financeiro para clientes que estão olhando o longo prazo, tá? E aí o nosso indicador líder ali, o indicador principal é o grau de independência financeira desse cliente. O objetivo é que a gente chegue em 100%, então a gente vê onde ele está hoje, quanto falta para o 100%, o tempo, aí a gente determina qual é a taxa que a gente está esperando de retorno e quanto ele tem que investir por mês. Aqui no quanto eu tenho que investir por mês, é o fator surpresa, né? Muitas vezes a gente chega para o cliente e fala assim: olha, você precisa, para ter uma aposentadoria tranquila, para você não precisar ficar trabalhando desesperadamente até o seu último dia de vida, você precisa de X milhões.
Quando você fala milhões, às vezes o cliente já se assusta. Nossa, 7 milhões, 10 milhões é muito, eu estou muito longe, porque hoje eu tenho meio milhão, hoje eu tenho 1 milhão, para eu chegar em 10 falta uma estrada longa ainda. É verdade, quando a gente olha assim pode parecer muito distante, mas quando você tem um tempo estabelecido, quando você já sabe o tamanho do risco que você pode correr, quando você bota os aportes ali, muitas vezes esse valor de aporte mensal é baixo em relação ao todo. O grande lance é começar o quanto antes. Você precisa começar cedo, você não pode ir postergando essa decisão. Então a gente tem aqui um outro ponto que é você saber exatamente quanto você tem que investir, quanto que você tem que aportar mês a mês, se você ser disciplinado nisso. Meu último ponto é quanto de risco você vai correr. Eu lembro que eu sentei para conversar com um cliente e aí eu mostrei para ele algumas opções ali de portfólios, né? Nunca é só o papel, né? Ó, se você investir nessa composição vai ser assim, nessa composição vai ser assim, nessa composição vai ser assim. Ele falou assim, Meroto, Deus me livre, se eu ver esse gráfico aqui um dia na minha frente eu já vou ter um ataque cardíaco. Eu falei, por quê? Ele, não, eu sou extremamente conservador, eu não aguento ver isso daqui, já me dá ansiedade. Então é um cliente que já sabe que a carteira dele vai ser muito conservadora. Você, qual seria a sua reação ao ver o seu dinheiro se desvalorizar ali 20%, 30% em pouco tempo? 3 meses, 2 meses? Como você se sentiria? Você colocaria a cabeça no travesseiro tranquilo para dormir com uma desvalorização tão grande assim? Ou não, de jeito nenhum? Aqui você encontra a resposta. Quanto de volatilidade, quanto de risco eu consigo assumir? Você consegue assumir o tanto de risco que não te tira o sono. Você consegue assumir o tanto de risco que ainda te permite deitar e dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro. Então, sabendo quantificar isso, aí você vai estabelecer um portfólio de investimentos. Se eu sou mais arrojado, eu vou ter mais exposição em ações. Aqui na Meroto a gente gosta de fazer exposições de ações via ETF. É um outro vídeo para um outro momento. Se eu sou mais conservador, eu vou ter menos exposição em ações, então vou me concentrar mais na banda da renda fixa. Dentro de renda fixa a gente tem renda fixa pré, renda fixa pós, renda fixa inflação, que muitas vezes é um título híbrido, ok? Então eu vou me dividir entre essas 3 classes de inflação. Último ponto, depois que eu já fiz esse meu planejamento de investimento baseado em objetivos claros, bem definidos, bem quantificados, com tempo estabelecido, com volume de aporte que eu tenho que fazer mês a mês definido, com o meu grau de risco, quanto que eu aceito perder ali em poucos meses pela volatilidade estabelecida. Depois disso, estabelece um portfólio de investimentos. Qual é a sua estratégia para alcançar o objetivo? Que foi o ponto 1 que a gente conversou. E aí, você tem um objetivo bem definido? Você sabe quanto tempo você aguenta esperar para chegar nesse objetivo? Quanto você tem que aportar? Você sabe quanto de risco você consegue suportar? Não? Então pare agora, coloca no papel, escreve tudo isso para que você possa alcançar os seus objetivos o quanto antes.